Olá, vamos continuar nossas aulas sobre sistema recursal trabalhista. Então vejam bem, na última aula nós ensinamos a vocês como fazer os cálculos, né, aqui nesse quadro dos depósitos recursais trabalhistas e das custas judiciais. E hoje a gente então vai continuar nessa questão dos recursos trabalhistas. Vamos lá, que tem muita coisa ainda para aprender, gente. Vamos lá. Muito bem. O que se refere aos recursos trabalhistas, nós já falamos um monte de coisa e hoje a gente vai falar sobre os efeitos dos recursos trabalhistas, tá? Então, olha aqui. Quais são esses efeitos dos recursos trabalhistas? Se nós formos lá no artigo 899 da CLT, nós vamos ver que esses efeitos são meramente devolutivos. O que é o efeito meramente devolutivo? Nós já falamos que o artigo 316 do CPC diz que a sentença põe fim à fase de conhecimento, extingue o processo, tá? E depois nasce a oportunidade de você discutir isso aí em sede de recurso. Então, se a sentença extingue o processo, ela deveria acabar por ali. Mas aí quando nós falamos em efeito devolutivo, e comumente é dito assim que devolve ao tribunal o conhecimento da matéria, é exatamente nesse sentido que vem o efeito devolutivo. Uma vez que a sentença põe fim ao processo, aquela sentença já extinguiria, já solucionaria a lide, né, o litígio, prestando a tutela jurisdicional às partes, melhor dizendo, conferindo o direito a um ou a outro, ou a ambos, conforme seja a decisão proferida pelo juízo, mas, de qualquer maneira, encerra-se o processo. Aí então você resolve recorrer, tá? Recorre, aí a CLT fala o seguinte: os recursos serão admitidos no efeito meramente devolutivo. E esse efeito devolutivo é o que faz devolver para o tribunal a rediscussão da matéria. Então nós temos o processo encerrado, reabre-se o processo lá no tribunal e o tribunal vai rever aquela situação, vai rever a lide, e a lide é formatada pela petição inicial de um lado e pela contestação do outro. Então, dentro desse contexto aí, nós temos a lide. E assim, você está devolvendo para o tribunal a oportunidade de rediscutir toda essa lide, de rediscutir todos os elementos que continham naquela lide, ok? Então, por isso que o efeito é meramente devolutivo, está aqui para vocês, a regra geral é o efeito meramente devolutivo. Mas existe, professor, o efeito suspensivo na Justiça do Trabalho? Claro, existe, mas ele é atribuído com critérios, né? Por exemplo, nós temos aí uma decisão em dissídio coletivo e você interpõe recurso ordinário. Aí, claro, no dissídio coletivo nós estaremos tratando de direito não individual concreto, mas sim coletivo abstrato, e sendo um direito abstrato, não há que se falar em execução imediata daquele direito, já que ele é abstrato. Tá? Mais à frente a gente pode discutir um pouquinho mais sobre essa questão do dissídio coletivo gerando direito abstrato. Então, aqui nós temos o efeito meramente devolutivo, porque vai reabrir a oportunidade do tribunal rediscutir toda a matéria composta na lide. Lembrando, o que é a lide? É o conflito judicializado. Como é que você judicializa um conflito? Através da sua petição inicial, da ação, né, da reclamatória trabalhista. Então, uma vez que você faz litigiosa a coisa com a sua reclamação, o reclamado, o réu, poderá apresentar a sua contestação e ele vai dizer, não devo por isso e por isso. Então, aquele conflito está cercado ali entre a petição inicial e a contestação, que é onde vai formatar os interesses das partes aí no caso, né? O reclamante, o reclamado, autor e réu, ok? Então, efeito é meramente devolutivo. O que esse efeito gera? Claro, se eu tenho efeito meramente devolutivo, aí eu coloco para vocês o artigo 899, dizendo que, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a sentença. Então, o que nós temos
no efeito devolutivo, o principal efeito dessa modalidade é que você pode proceder à execução da sentença. É claro, essa execução ela vai até a penhora, como já diz o artigo 899. Não vão ser efetivados todos os atos expropriatórios, mas tão somente até chegar na penhora, porque essa execução ela é provisória naqueles termos do CPC. Então não vai chegar a tirar o bem do devedor e transferir para o credor, mas vai chegar até a penhora, aquele bem fica ali garantindo o juízo, e ao garantir o juízo, quando sobrevier a execução definitiva, você já caminhou. E aí cabe aquela pergunta, né? Se eu não posso pegar o dinheiro e transferir para o credor, qual é o meu interesse de fazer a execução provisória? A execução provisória ela corre concomitantemente com o processo de conhecimento, né? Com a fase de conhecimento. Então é bem provável que você termine a execução e o processo, a fase de conhecimento ainda continue. Lá na frente, quando transitar em julgado já não for mais possível discutir nada na fase de conhecimento, você já tem uma sentença, uma decisão já recorrida, já executada e com aquele dinheiro lá para garantir a execução. Então, é muito interessante isso, esse efeito meramente devolutivo da Justiça do Trabalho, ok? Uma coisa que nós temos que saber nesse efeito devolutivo é que ele também é conhecido como efeito translativo. O que é o efeito translativo? Se você tem uma matéria aí de ordem pública, mesmo que você não discuta isso aí no seu recurso, tá? E no caso aí o recurso ordinário tem efeito meramente devolutivo, então você pode não devolver para o tribunal a discussão sobre aquela matéria, mas se ela é de ordem pública aqui, então essa matéria será automaticamente apreciada pelo tribunal, ainda que você não tenha falado nela, ainda que você não tenha discutido aquele capítulo no seu recurso, tá? Então é chamado também efeito translativo em profundidade. Ele vai buscar a litispendência, a coisa julgada e a incompetência absoluta. Então, mesmo que essas matérias de ordem pública não sejam discutidas dentro do recurso, o tribunal vai apreciá-las e vai manifestar sobre essas decisões aí, ok? Então, também é conhecido como efeito translativo. A súmula 393 aqui do TST já coloca o efeito devolutivo em profundidade e que é a mesma coisa que efeito translativo, que nós vimos lá atrás, no artigo 1013 aqui no seu parágrafo 1º, tá? Então, olha só, o efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do parágrafo 1º do artigo 1013 do CPC de 2015, transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa. Então, ou seja, esse efeito devolutivo em profundidade faz com que o tribunal possa reexaminar a inicial, reexaminar a defesa que não tenham sido examinado pela sentença e mesmo que não tenha sido renovado em contrarrazões, tá? Então, ou seja, o tribunal vai poder rever tudo. Você, de fato, devolve ao tribunal o conhecimento daquela matéria, ok? Então, quanto aos efeitos aí, nós temos dois tipos de efeito: efeito devolutivo e efeito suspensivo. Na Justiça do Trabalho, a regra é o efeito meramente devolutivo e o efeito suspensivo, ele carece de medidas judiciais tomadas pela parte recorrente para que ele seja imprimido aquele recurso, ok? Continuando, uma pergunta: eu posso juntar documento na fase recursal? Sim, eu posso. A súmula 8 do TST me permite a juntada quando eu provo o justo impedimento, ou seja, eu não pude juntar aquele documento com a inicial ou com a contestação, tá? Então aquele documento eu só pude juntá-lo, mas tem que ser um motivo justificado, não é a mera vontade de não juntar, tem que ser uma coisa que seja concreta, ou então eu tenha um documento que seja posterior à sentença. Então esse documento posterior à sentença também me permite
fazer essa juntada de documento após. Ok? Muito bem, prosseguindo, vamos lá. A parte, então, geral dos recursos, né, a discussão daquilo que a gente pode, não pode, os princípios, os pressupostos, isso aqui nós, então, já terminamos. Como é que você faz um depósito recursal, como é que você calcula uma custa, isso aqui nós já terminamos. E agora, a gente começa, então, a ver quais são os recursos em espécie. Onde é que eu vou achar isso? Muito fácil. Artigo 893 da CLT, daqui a pouquinho a gente vai falar nele, já me traz alguns, mas na Justiça do Trabalho os recursos em espécies que são utilizados são, primeiro, o recurso ordinário. Nós vamos encontrá-lo lá no artigo 895 e talvez seja um dos principais recursos na Justiça do Trabalho no sentido de poder discutir o mérito da causa, poder discutir a situação que se colocou, que se apresentou ali na inicial e na contestação, tá? Ele é um recurso de natureza ordinária, a gente vai falar disso mais à frente, e ele me autoriza a revisitar os fundamentos da inicial e da defesa, como nós vimos lá na súmula 393 do TST, que fala do efeito devolutivo em profundidade. Depois nós temos aqui os embargos de declaração. Então, lá no artigo 897-A da CLT, e nos permite discutir uma decisão conforme ela tenha sido omissa ou contraditória, ou ainda mesmo não acatamento do recurso por fundamentos de que faltou um dos pressupostos extrínsecos, eu vou poder discutir aqui em embargo de declaração, conforme fala o artigo 897-A da CLT. Outro recurso seria o recurso de revista, previsto no artigo 896 da CLT, já um recurso mais complexo, de natureza extraordinária, e é um pouquinho mais técnico, tá? A gente vai falar nisso com bastante critério mais à frente, quando estivermos estudando propriamente esse recurso de revista. Depois, nós temos os recursos de embargos, que estão presentes aí no artigo 894 da CLT, é um tipo de recurso que é interposto lá no Tribunal Superior do Trabalho, nas situações previstas lá no artigo 894, vamos falar dele mais à frente. Depois nós temos os embargos infringentes. Esse aí é embargo regimental, depende de estar previsto nos regimentos internos dos tribunais, e no TST a gente vai encontrar esse recurso lá, no regimento interno, tá? O artigo 897 da CLT, por sua vez, ele traz dois tipos de recurso. Ele traz o agravo de petição, que é esse aqui, está lá na letra A, que é cabível nas execuções trabalhistas, a gente também vai falar disso, e traz o agravo de instrumento na letra B, que é um recurso que serve aqui na Justiça do Trabalho, não para discutir decisão interlocutória como é lá no cível, mas para atacar não segmento ou trancamento de recurso interposto perante a Justiça do Trabalho, tá? O recurso adesivo lá do CPC, da área civil, nós também, o artigo 997 lá do CPC traz, nós também vamos discuti-lo aqui, porque ele é utilizado na Justiça do Trabalho, é admitido aqui, como a gente vai ver lá na frente, claro, com as questões ou as imposições da ordem trabalhista para admissão desse recurso. Temos ainda agravo regimental, que também, pelo próprio nome aqui, regimental vem de regimento, quer dizer que tem de estar previsto no regimento interno, ou dos tribunais regionais, ou então do TST, ok? Depois, nós temos uma espécie de recurso aqui, coloco aí para vocês até que ele é um recurso atípico, a correição parcial, porque não é prevista mesmo como recurso. Elas têm uma outra finalidade, mas quando nós temos um ato praticado por um servidor ou por um juiz e que esse ato não caiba recurso dele, nós vamos trabalhar com a correição parcial. Portanto, é um recurso atípico. O recurso extraordinário do artigo 102 da Constituição Federal é um recurso constitucional interposto contra as decisões
do TST para o Supremo Tribunal Federal. Claro, quando houver violação aí das questões constitucionais, mas vale lembrar que na Justiça do Trabalho as questões constitucionais são examinadas pelo TST. Então, somente quando há um conflito muito grande aí no entendimento do TST com as normas constitucionais, nós vamos discuti-las aqui através do recurso extraordinário. Esse pedido de revisão do valor da causa é um recurso que é previsto lá na Lei 5.584 de 1970, mas é um recurso que ele está até em desuso. Mais à frente a gente explica por que ele está em desuso, tá? Isso é muito tranquilo, até pelo PJE e por outras questões. Isso muito pouco vai se usar, acredito que já nem se use mais esse recurso aí, mas ele ainda está previsto e pode ser utilizado porque não foi revogada essa lei 5.584, tá? Claro, não podia deixar aqui o mandado de segurança, que é o recurso cabível em qualquer esfera, né? Em todas as esferas jurídicas eu posso impetrar o mandado de segurança. Ele não é um recurso propriamente dito, mas ele é entrelaçado à matéria. Todas as vezes que eu tiver um direito líquido certo e que não tenha um recurso previsto para discutir aquele assunto, eu posso manejar o meu mandado de segurança, ok? Então, esses foram os recursos em espécies admitidos na Justiça do Trabalho. Na CLT, como eu disse, o artigo 893 diz que das decisões são admitidos os seguintes recursos. Embargos, nós temos lá embargo de declaração, embargos à execução, tá? Embargos regimentais. Depois nós temos o recurso ordinário, que a gente vai falar dele logo, o recurso de revista e temos o agravo. Esse agravo, como eu já disse, né? Agravo de petição e agravo de instrumento. Então, esses são os recursos previstos na CLT, mas os recursos em espécies aproveitados ou que podem ser interpostos na Justiça do Trabalho são aqueles que eu passei para vocês aí na lâmina anterior, portanto, fiquem atentos. Muito bem. Agora, olha só, nós já vimos aí em sala de aula que nós temos 3 tipos de pronunciamento do juiz, né? Conforme lá o artigo 203 do CPC. Nós temos as sentenças, as decisões interlocutórias e temos os despachos. Pois muito bem. Na Justiça do Trabalho, quando eu falo em decisões interlocutórias, lembrem-se, atentem para esse detalhe, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Não quer dizer que você não possa recorrer de uma decisão interlocutória. Quer dizer que ela é irrecorrível de imediato. Então, eu terei que postergar o recurso sobre essa decisão interlocutória para o momento que eu interpuser o recurso da decisão definitiva. É exatamente o que fala aqui o parágrafo 1º desse artigo 893. Então, atenção. Eu não recorro de imediato das decisões interlocutórias da Justiça do Trabalho, como acontece no cível. Eu só recorro quando eu recorrer da decisão definitiva, aquela que valida a decisão interlocutória. Exemplo, eu tenho uma sentença que eu peço em antecipação de tutela assinatura de carteira. O juiz defere a assinatura de carteira e essa decisão dele, portanto, é uma decisão interlocutória, tá? Se é uma decisão interlocutória, eu vou poder recorrer dessa decisão, não naquele momento que ele a profere, mas tão somente lá na sentença, quando ele então julgar e pacificar aquela decisão interlocutória, aí sim eu posso interpor o meu recurso, que no caso será o recurso ordinário, ok? Então aqui eu não estou falando, por exemplo, de antecipação de mérito, hein? Atenção, vou falar nisso mais à frente. Eu estou falando de decisão interlocutória. E por que eu estou falando isso? Porque o CPC hoje autoriza que o juiz antecipe, ele julgue parcialmente o mérito, tá? Não é esse caso. Aqui nós estamos falando de decisão interlocutória.
Um outro ponto aqui, que se eu interpuser o recurso para o Supremo Tribunal Federal, eu posso continuar executando. Até o recurso extraordinário, portanto, é dotado do efeito meramente devolutivo. Ok? Então, olha aqui o que eu falava, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mas preste atenção comigo. Toda boa regra comporta exceções. Então, eu tenho a regra é que as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. Não sendo recorríveis de imediato, eu vou ter um momento para recorrer, como nós já falamos. No entanto, existem 3 exceções para a interposição de recurso imediato nas decisões interlocutórias. São aquelas previstas na súmula 214 do TST, que diz o seguinte, olha, na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato. Aí vem, salvo nas hipóteses de decisão. Primeiro, de Tribunal Regional do Trabalho contrário à súmula ou OJ do TST. Então, se eu tiver uma decisão, mesmo que interlocutória, que seja contrária a uma OJ ou uma súmula do TST, é a primeira exceção para cabimento do recurso imediato das decisões interlocutórias. Segundo ponto, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. O que quer dizer essa figurinha aqui da letra B que eu passei para vocês nesse instante? Lá na súmula está a letra B, tá? Quer dizer o seguinte, que se o tribunal prever, né, se estiver previsto lá no tribunal que cabe recurso naquela situação, então cabe recurso naquela situação, tá? Então é por isso que fala aqui suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, porque está previsto no regimento interno daquele tribunal. E terceiro, que acolhe a exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Vamos explicar o que é isso. Então, olha só. Se eu ajuizo uma ação em um determinado lugar, e esse lugar ele faz parte da jurisdição de um determinado TRT, e eu arguo exceção de incompetência, o juízo acolhe a exceção de incompetência e remete aquele processo para uma vara que está subjungida àquele mesmo tribunal, eu não tenho como recorrer, não cabe recurso. No entanto, se aquele juízo acolhe uma exceção de incompetência e remete os autos para julgamento em uma vara do trabalho em um outro tribunal, aí eu posso recorrer de imediato dessa decisão interlocutória. Vamos exemplificar? Muito tranquilo. Então, olha comigo, presta atenção. Eu tenho aqui Valadares e Teoflotone. Valadares tem vara do trabalho, Teoflotone também tem vara do trabalho. As duas varas do trabalho, Valadares e Teoflotone, pertencem à jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, terceira região. Então, mesmo tribunal. O juízo de Valadares acolhe uma exceção de incompetência e manda esse processo lá para Teoflotone. Essa decisão não comporta recurso imediato, essa decisão interlocutória. Agora vamos fazer diferente. Eu tenho aqui Valadares, tem vara do trabalho, e Nova Venécia, no Espírito Santo, logo aqui pertinho, 200 e poucos quilômetros, tem vara do trabalho também, tá? Aí eu ajuizo a ação aqui em Valadares e a parte contrária argui uma exceção de incompetência. O juízo de Valadares acolhe essa exceção de incompetência e remete os autos para a vara do trabalho de Nova Venécia. Então, foi para um outro tribunal regional do trabalho, diferente do de Minas Gerais. Nesse caso, é possível, sim, a decisão interlocutória de imediato. Ok? Então, regra, a decisão interlocutória não é recorrível de imediato. Exceções, quando é contrária à súmula ou OJ do TST, quando
é suscetível de impugnação para o mesmo tribunal, né, recorrido, e quando terceiro acolhe a exceção de incompetência e remete os autos para um outro tribunal regional do trabalho, para uma vara do trabalho de outro tribunal regional. Ok? Muito bem. Por enquanto, essa é a nossa aula. Na próxima aula a gente vai começar sobre o recurso ordinário em espécie. Vamos entender, vamos aprender o que é o recurso ordinário, quais os elementos que o compõem, da forma como ele deve acontecer, e a gente vai passar mais coisas para vocês. Ok? Tudo bem? Então, por hoje é só. Eu agradeço a paciência de vocês aí nesses momentos, né? Me coloco à disposição uma vez mais para que vocês possam fazer perguntas e questionamentos sobre essa matéria dada. Se necessário, né, já autorizei que vocês possam me chamar no WhatsApp, deixem mensagem lá e assim que possível vou responder, ou então encaminhem ao representante de sala de vocês, que ele me encaminhará tudo depois e eu faço um textozinho aqui para a gente debater. Se tiverem perguntas interessantes, a gente pode gravar também uma aulinha aqui só para responder perguntas, só para tirar as dúvidas, vai ser muito legal, tá bom? Eu espero vocês então. Obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus mais uma vez. Até a nossa próxima aula. Tchau!